E aí pessoal, bem-vindos à resolução da lista da NP2. Antes da gente começar a resolver o exercício 1, eu quero fazer umas observações. Os formulários, as fórmulas que nós vamos utilizar na NP2. Então nós temos flambagem, que nós vamos utilizar a fórmula, aqui no caso I, que é o momento de inércia da seção. A dica que eu dou aqui é o seguinte: para economizar tempo, na verdade nem tanto economizar tempo, para não errar na hora da prova, é o seguinte: ele vai usar essa fórmula, claro, para calcular o momento de inércia de uma seção retangular qualquer. Só serve para calcular a seção retangular. E vai ser essa seção que o Vanik vai estar adotando na prova. Eu imagino, né, que ele passou só essa fórmula. Então, visto aqui, base vezes altura ao cubo, como que a gente faz para não errar? Porque a gente tem que calcular o índice de desviotez pelo menor momento de inércia. Então, nós vamos elevar o cubo aqui à menor dimensão. O que seria isso? A gente tem uma seção quadrada, né? Imagina o seguinte, que você tem uma seção quadrada aqui. No caso aqui, por exemplo, 20 por 50. Então, para não errar, você vai usar o menor valor aqui. Você vai levar sempre o menor valor. Porque como esse H é diretamente proporcional ao momento de inércia, quanto maior, por esse número maior será o momento. Então, quanto menor, menor será o... Então, simples. Simplificando, aqui no H vamos usar sempre o menor valor. Só isso. O Ix, a título de conhecimento, é o raio de geração, né? É o momento de inércia sobre o S, que é a área da seção. Nesse caso aqui, para esse caso, seção retangular, área ou S é igual base vezes altura. Como isso fica em centímetros quadrados, o momento aqui é em centímetros a quarta, simplifica o centímetro aqui com centímetro aqui, vai sobrar centímetro quadrado, simplifica com a raiz, fica que raio de geração unidade é em centímetros. Vamos ver isso mais para frente. O lambda será o K, que é determinado conforme o tipo de fixação dos pilares, vezes o L, que é comprimento, sobre o raio de giração, que é o I. Tá bom? Teremos também as fórmulas de torção. Essa aqui, às vezes no exercício não apareceu o valor do momento torsor. É só a gente lembrar que momento torsor é força vezes o raio, ou seja, o raio, você tem uma seção circular onde você aplica uma força, né? Força aqui e tem um raio R. Então, o momento torsor é igual a força vezes o raio. O JP, que é momento polar, é π vezes diâmetro a quarta sobre 32. Logo, a unidade medida como diâmetro nós adotamos em centímetro, né? Então vai ficar centímetros a quarta. Esse aqui, ó, como a gente trabalha com um círculo, é parecido com Jx antigo lá, ou mesmo aqui com o momento de inércia. É parecido. O tal, que é a tensão de cisalhamento, né? É o momento torsor sobre JP vezes o diâmetro dividido por 2. Também é parecido com o tal lá da flexão, só que lá era o momento fletor sobre o Jx, aqui é o JP. E o alfa, que é o ângulo, né? O ângulo de torção é o momento torsor sobre o G, que aqui é algo parecido com o I lá que a gente estava também. Isso aqui é tabelado conforme o material, o L e o JP. E temos também centro de gravidade, onde o xcm, ou seja, a coordenada x do centro de gravidade, é a somatória de todas as figuras que a gente tiver lá, né, do x vezes a área das figuras sobre a soma das áreas.
E o YCM será a somatória de todas as coordenadas vezes a área sobre a soma das áreas. Então vamos à resolução no primeiro exercício. Um eixo circular de aço tem uma extremidade fixa e na outra um momento torsor de 0,5 tonelada-força-metro. Momento é força vezes distância. O diâmetro do eixo é 6,78 centímetros, conforme o esquema da figura. A figura está lá no desenho, eu não copiei ela para aqui porque meu editor de imagem está com defeito. Determinar a tensão de cisalhamento máxima. A letra A. A letra B. O deslocamento angular do eixo em graus. Os dados: o G do aço igual a 80 tonelada-força por centímetro. O L igual a 0,89 metros. E aqui o fator de conversão, que 1 radiano é igual a 57 graus. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos organizar nossos dados. Vamos anotar os dados disponíveis aqui. Dados, vamos lá. Momento torsor 0,5 tonelada força. Esse é o primeiro dado que aparece. Depois aparece o diâmetro. Diâmetro igual a 6,78 centímetros. Temos também o G do aço, que é 800 toneladas forças por centímetro quadrado. E temos aqui o L, que é o comprimento do eixo, igual a 0,89 metros. O que nós temos que fazer? É adequar essas unidades de medida, porque aqui nós temos tonelada força vezes metro, e aqui nós temos sobre centímetro, aqui centímetro e aqui metro. Então não podemos multiplicar centímetro por metro, nem dividir centímetro por metro. Temos que deixar tudo igual. Como aqui onde aparece força as unidades estão iguais, aqui aparece força, está em tonelada força, aqui também aparece força, está em tonelada força, não preciso alterar. Então eu vou ter que fazer o seguinte: aqui está em metros, eu vou ter que deixar isso aqui em centímetros. Então vamos fazer essa conversão da maneira mais simples possível. Como? A gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então onde for metro aqui eu vou trocar por 100 centímetros e depois resolver. Como assim? Momento torsor é igual a 0,5 tonelada força metro, não é? Vou substituir o metro por 100 centímetros, Onde estava metro aqui eu vou substituir por 100 centímetros e vou resolver essa continha aqui, 0,5 vezes 100 centímetros. Eu vou chegar aqui, momento torsor é igual a 50 tonelada força centímetros. Então troquei o metro por 100 centímetros, resolvi o cálculo, ficou tonelada força centímetros. Agora sim está em centímetros, posso jogar isso aqui no cálculo. O comprimento está em metros, também tem que transformar em centímetros. O que? Mesmo raciocínio, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então onde está metro aqui eu vou substituir por 100 centímetros. Era 0,89 metros, substituir o metro por 100 centímetros. Então fica igual a 89 centímetros. Então a letra A quer que a gente determine a tensão de cisalhamento máxima. Os dados aqui, vamos anotar novamente, só que já efetuada aquelas conversões. Aqui 50 toneladas força centímetros, centímetros, centímetros quadrados, centímetros, tonelada força. Os dados agora estão prontos para ser jogados, lançados nas fórmulas. Então, como ele quer o cisalhamento, é o tal, aqui tal é cisalhamento. Momento torsor nós temos, diâmetro, 2 é uma constante, e o JP que nós não temos. Então nós vamos calcular. A fórmula do cálculo do JP é π vezes diâmetro à quarta sobre 32. Então substituindo aqui, nós vamos ter que o JP é igual a π, que multiplica 6,78 à quarta sobre 32. Vai dar aproximadamente 207,45 centímetros à quarta. Aqui é uma constante, π é uma constante, o que sobra aqui é o raio, então resolvemos essa potência aqui elevado à quarta e os centímetros fica elevado à quarta. Temos aqui o valor de JP. Agora basta substituir na fórmula do tal. Então vamos colocar aqui momento torsor, substituindo ele é 50 toneladas força centímetros.
JP 207,45 centímetros a quarta vezes o diâmetro, que é 6,78 centímetros sobre 2. Então, o que fica? Multiplicando aqui tonelada força vezes centímetro por centímetro, nós chegamos em centímetro quadrado, né? Tonelada força continua tonelada força, só que centímetro vezes centímetro se transforma em centímetro quadrado. E 50 vezes 6,78, 339. Aqui 207,45 vezes 2 é 414,9. E centímetros a quarta continua centímetros a quarta. Então nós temos centímetros quadrados em cima, centímetros a quarta embaixo e tonelada força em cima. Nós vamos simplificar esse quadrado de cima com a elevado à quarta aqui embaixo. Então se eu subtrair 2 aqui, vou ficar com centímetros quadrados. Resolvo essa divisão aqui dos numerais. Eu vou chegar então que tal é aproximadamente 0,82 tonelada força por centímetro quadrado. Né? Porque quando eu simplificar esse centímetro quadrado de cima aqui, ele vai sumir. Em cima vai ficar apenas tonelada força. Embaixo eu vou subtrair 2, né? Porque eu simplifiquei. Vai ficar centímetros quadrados embaixo. Então, gente, é o seguinte. Tal é uma unidade de tensão. Tensão. Tensão é o que? Tensão é força sobre área. E aqui nós temos força sobre área. Isso é tensão. Então a gente tem que ficar atento às unidades de medida, porque elas nos auxiliam, né? Para a gente saber se está fazendo certo ou te ajuda até a lembrar a fórmula. Apesar que acredito que vão ser dadas na prova. A letra B, determinar a tensão. Opa, eu copiei aqui errado, galera. Desculpa. É determinar o ângulo, né? Vamos usar os mesmos dados aqui. Só que o alfa aqui, né, que é o ângulo de deslocamento, eu copiei aqui errado. É momento torsor sobre G vezes L sobre JP. Lembrando que o JP nós calculamos lá na primeira questão. Então, vamos deixar ele guardadinho aqui. Substituindo, vamos substituir aqui colocar com as unidades para a gente entender o que acontece. O momento torsor é 50 toneladas força centímetro. O G é 800 toneladas forças por centímetro quadrado, né? O comprimento é 89 centímetros e aqui o JP 207,43. Se nós resolvermos aqui todos esses cálculos, vai dar um número parecido com esse aqui, se você fez correto. Agora vamos entender o que acontece com as unidades aqui. Aqui nós temos centímetros quadrados. Se a gente simplificar esse centímetro quadrado com esse centímetro a quarta aqui, centímetro quadrado vai sumir e aqui vai ficar centímetro quadrado. Vamos fazer isso. Em cima sobrou centímetro multiplicando centímetro. A gente sabe que centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado. Então, simplificamos esses 2 centímetros com os 2 centímetros que sobrou aqui embaixo. O centímetro sumiu. Sobrou o que? Tonelada força, tonelada força. Então, corta, corta. Esse número fica adimensional. A força cortou, esses centímetros cortaram, sumiu o centímetro. Então, sabemos que lá no começo do exercício fala que 1 radiano, esse resultado aqui, esse ângulo é em radiano, esse ângulo aqui, 1 radiano é igual a 57 graus. Então vamos pegar esse valor de alfa e multiplicar por 57. Isso vai ser igual a 1,53. Então é o seguinte, pessoal, minha internet está um pouco ruim e postar um vídeo grande no YouTube fica demorado demais. Eu vou dividir isso aqui em uma série de 3 vídeos, onde a gente vai estar resolvendo o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 3. O exercício 3 é um pouquinho demorado para fazer com calma. Então é o seguinte, gente. Aquele formulário, copiem ele e deixe no cantinho, porque a gente vai estar recorrendo a ele o tempo todo. Fica mais fácil resolver os exercícios assim. E uma coisa, se você gostou desse vídeo, você conseguiu resolver aqui e te ajudou, se inscreva no meu canal e compartilhe e clique em gostei, que dessa forma você vai estar me ajudando e retribuindo esse trabalho que eu faço com alegria, mas dá um pouquinho de trabalho, tá bom? Muito obrigado.